tarde. Como o Paulo introduziu, sou António Miguel Santos. Neste momento sou o CEO da Maitoteg e um dos fundadores da Maitoteg. Ao contrário daquilo que o meu colega José Duarte, que fez a apresentação da história de vida da Maitoteg até ao dia de hoje, eu não vou começar com uma frase tão bombástica, mas vou começar com uma das minhas frases ou com um dos meus lemas. Não sei se terá algum ator notável, que é o crescer e fazer crescer. Eu gosto de aplicar esta frase não só à vida profissional, mas também à vida pessoal. Nós, tanto na vida pessoal como na vida profissional, estamos inseridos numa instituição, numa estrutura, seja ela qual for, e é fundamental crescer e fazer crescer o meio que nos rodeia. Tal como o Paulo disse, eu vou fazer um pequeno enquadramento da minha vida, não tão romântico como a que o Paulo fez há uns tempos atrás. A imagem penso que reconhecem, é Coimbra. Foi em Coimbra que eu nasci, que eu estudei, que eu tenho vivido até o dia de hoje e que felizmente tenho conseguido trabalhar, pelo menos estar sediado em Coimbra, desde sempre. Eu sempre fui muito vocacionado para a área da saúde. Portanto, quando acabou o tradicional 12º ano, fui para a Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Coimbra e fui tirar o curso de técnico de radiologia. Tive a felicidade de conseguir uma vaga no ZUC, agora os Centros Hospitalários Universitários de Coimbra, mas a radiologia, ao contrário do que podemos ver nesta imagem, não é só isto que vimos. Se forem a ver ao dia de hoje, é uma carreira que continua a ser maltratada, de maneira que não era propriamente aquilo que eu queria. Felizmente estava ainda em casa dos meus pais e eles possibilitaram uma oportunidade de continuar a estudar. Sendo assim, fui tirar a Bioquímica, foi aí que conheci estes dois jovens. O Paulo, inclusivamente, foi meu colega de ano, além de colega de curso, foi meu colega de ano. A referência ao IPO de Coimbra, lá está, como eu vos disse, sempre muito vocacionado para a área da saúde, foi onde eu fiz o meu estágio de licenciatura, na área da patologia clínica. Também no serviço de sangue, mas eu optei por referenciar aqui a patologia clínica por uma razão simples. Foi depois na área da patologia clínica que eu entrei no mercado empresarial. E eu entrei numa empresa nacional representadas, não numa multinacional, mas representávamos grandes empresas a nível mundial. Comecei, como eu costumo dizer, pelo fundo da cadeia alimentar, como um técnico comercial puro. Aí a avaliação é feita, independentemente das várias características e das várias avaliações que são feitas pelas vendas obtidas. E aí eu consegui, dos antigos 110 mil contos, cerca de 550 mil euros, consegui fazer crescer a área em 6 anos para 1,6 milhões. Então a rapaziada da empresa achou que eu merecia um outro desafio e, passado 6 anos, em 2005, convidaram-me para especialista de aplicações. O especialista de aplicações poderá ser considerado um diretor técnico, com as aplicações, muitas vezes nos vossos laboratórios, das técnicas, de retirar as dúvidas, portanto, a componente técnica. Juntando as duas componentes, quer a comercial, quer a técnica, passados mais 6 anos, passei em 2011 para diretor comercial. E aqui sim pode ser considerada a primeira experiência oficial como gestor de equipas ou líder de equipas, porque eu tinha 2 equipas para gerir. Pensei logo, que bela tarefa, uma vez que eram 2 equipas muito distintas. A equipa comercial, que era constituída só por mulheres, e uma equipa de assistência técnica constituída só por homens. Independentemente de todas as diferenças, havia diferenças fundamentais em termos de necessidades, em termos de funções, em termos de desempenho. Mas lá está, uma das coisas que eu gostava de referir aqui é que esta questão de gestão de equipas, da liderança, não a podemos começar a preparar ou não podemos, embora depois haja uma série de coisas que ao longo do tempo vamos aprendendo. Quando estamos nessa mesma função, não é quando nos sentamos na cadeira que nos começamos a sentir preparados. É ao longo do tempo que todo esse conhecimento que, entretanto, eu adquiri no desempenho das várias funções diferenciadas, quer comerciais, quer de aplicações, que se começam a sentir. Em 2015, por diferentes fatores, esta carreira começou a chegar ao fim. E nesse período de transição, eu efetuei vários contactos e a daqui era para vos dar conhecimento. Eu julgo que vocês já é algo que não será novo para vocês, a importância da rede de contactos que vamos
construindo ao longo da nossa vida os vários contactos que vamos fazendo. E foi isso que eu fiz. Amigos, conhecidos, parceiros da indústria. Depois de aferir as várias possibilidades, tomei a decisão que na altura me pareceu, e continua felizmente a continuar a parecer, que foi o desafio lançado pelo professor Paulo Oliveira, que é aquilo a que nós, ao dia de hoje, é designado por Maitotec, que teve vários nomes, como o Feliciano teve a oportunidade de dizer, e neste momento, através dos fundos nacionais e europeus, encontramos a executar o projeto P2020. Aqui, mais uma vez, um desafio diferente, porque aqui tivemos que construir a equipa, além da equipa dos fundadores, não havia uma equipa estruturada, tivemos que fazer a nossa equipa de raiz. Tivemos alguma facilidade, porque a equipa, neste momento existente, à exceção do último elemento, que foi contratado há pouco tempo e começará funções a 2 de novembro, são elementos que vieram da equipa, quer do grupo do professor Paulo Oliveira, aqui do CNC, quer do grupo da professora Fernanda Borges do Porto. Quando nós pensamos em pessoas, em estruturas ou infraestruturas, em instituições, vem-nos à cabeça uma série de frases distintas. As pessoas, podemos pensar em equipas, em trabalho de equipa, em profissionalismo, em perfil, em experiência, em maturidade. Enquanto a estrutura, aparentemente, as exigências são diferentes. Estamos a falar de desempenho de funções, de produtividade, de efetividade, de criação de valor, de atingir o sucesso para criar o máximo de valor para os acionistas. Ora, um dos papéis mais importantes, na minha opinião, para um líder ou alguém que está a gerir uma equipa é conseguir conciliar esses interesses, porque é próprio da natureza humana que cada um de nós tenha os nossos interesses pessoais, então aqui a ideia é tentar conciliar. Eu considero, e daí que no diapositivo anterior eu tinha as pessoas, apareciam em primeiro, eu considero que em termos de qualquer instituição, as pessoas são o seu ativo mais valioso. No entanto, também há muito uma discussão entre o que é que deve ser a estrutura a condicionar as pessoas ou as pessoas a condicionar a estrutura. Eu vos volto a dizer, em termos de partilhar a minha opinião, as pessoas são o ativo mais valioso da instituição. De qualquer maneira, são as pessoas que fazem a instituição no dia-a-dia, mas não devem condicionar a estrutura, porque a estrutura, independentemente de nós sairmos, a estrutura continua, tem continuado, e neste caso a Maitotec, ou o exemplo eventualmente mais atual e mais continuado, acaba por ser aquele treinador de futebol que chega a uma equipa, chega a um clube, muda a equipa toda, vai-se embora, vem o outro a seguir. Isso é insuportável em termos empresariais. Não podíamos ter um responsável, ou um CEO, ou o que quer que seja, a chegar a uma empresa, fazer uma limpeza de balneário e mudar a equipa. Portanto, independentemente das pessoas serem, e volto a relembrar, o ativo mais valioso, não devem condicionar a estrutura. O trabalho do líder ou do gestor de equipa é conciliar estas duas ferramentas, digamos assim, e poder criar uma equipa de excelência. Um dos valores uma das coisas que devem começar logo inicialmente a transmitir, e por isso é que muitas vezes, agora nem tanto, mas historicamente, o chefe, digamos assim, ou o líder da equipa era alguém mais maduro e com mais experiência de equipa, com mais experiência da empresa. Isto porquê? Porque já tinha bem arraizado estas três vertentes. A missão acaba por ser a razão da existência da empresa. Neste caso, e parafraseando um dos nossos fundadores, a missão da Maitotec acaba por ser otimizar a mãe natureza, ou seja, nós pegamos nos antioxidantes e direcionamos para eles fazerem aquilo que devem efetivamente fazer. Visão, os objetivos a longo prazo da empresa ou de qualquer instituição. Mais uma vez, no caso específico da Maitotec, a nossa visão é, de 2 a 5 anos, ser considerado um parceiro de excelência nas indústrias para as quais nos pretendemos vocacionar, quer a indústria cosmética, a indústria de saúde e alimentação animal e, eventualmente, a saúde humana. Os valores são os princípios com os quais nos regemos no dia-a-dia. A excelência, a confiança, a comunicação, a efetividade, a produtividade. Um dos princípios que eu aplico muito é o exemplo. É assim, normalmente
não devemos pedir para fazerem alguma coisa que nós não estejamos dispostos a fazer ou que já não estejamos feitos. A liderança pelo exemplo, não só em termos de formação, como em termos do próprio exemplo, para mim é fundamental. Porque o conhecimento é extremamente importante nas duas vertentes. Já passámos por o líder enquadrar a equipa naquilo que é os princípios, a visão e a missão da instituição, mas também conhecer as pessoas para poder conciliar os interesses e conciliar toda a equipa. Uma das dificuldades que nós tivemos, e provavelmente vocês poderão passar por isso, normalmente, em termos académicos, e quando estamos num laboratório de investigação, o nosso reconhecimento acaba por ser uma publicação numa revista topo, uma comunicação aceita num congresso. Em termos empresariais, e no nosso caso específico, embora façamos investigação e desenvolvimento, o reconhecimento é isso, mas não é só isso, é um pouco mais vasto. Este reconhecimento tem que ser o reconhecimento do mercado. Ou seja, aquilo que nós estamos a produzir tem que ser reconhecido e ter valor para o mercado. Se o mercado não nos valorizar e não reconhecer como um parceiro de excelência, em termos empresariais não há sentido e não há continuidade neste processo. Para que isso aconteça, é fundamental que exista a partilha. Lá está, há bocadinho um dos valores de que eu falei seria a comunicação. É fundamental que haja uma partilha entre a equipa. Mas aqui devemos saber distinguir. Eu há bocadinho falei que uma das pessoas que eu abordei na altura acabou por ser o Paulo, porque já somos amigos há mais de 20 anos. Mas não foi por ser amigo do Paulo há mais de 20 anos que eu aproveitei e achei que esta era uma boa oportunidade e que era o desafio certo para mim. Tem a ver com o profissionalismo. Portanto, esta partilha deve ser de uma forma em que nós, como o Feliciano dizia há umas semanas atrás, da família Maitotec devemos estar à vontade, devemos nos sentir em casa, mas não devemos estar à vontadinha. Devemos saber distinguir do que é o profissionalismo da amizade. Nós temos a obrigação de ser todos profissionais. Se formos amigos, melhor ainda, será uma mais-valia, mas não é o fundamental. A comunicação, para que exista essa partilha, é fundamental que exista a tal comunicação de confiança que eu vos dizia. Eu sempre fui um adepto, eventualmente, de uma corrente mais tradicional, de uma comunicação a nível pessoal, porque transmitem-se conteúdos, quer da linguagem verbal, quer não verbal, se estivermos a falar presencialmente. Hoje em dia, não só pela pandemia, mas com uma série de tecnologias que temos ao nosso dispor, nem sempre é o mais efetivo, mas o que importa aqui é que exista uma comunicação, seja ela de que forma for. Porque só dessa forma é que nós podemos ter conhecimento daquilo que efetivamente são as dificuldades, quer as nossas, quer das nossas equipas. O que é que está bem, o que é que está mal, o que está mal, tentar otimizar, tentar ver quais são os processos, pensar quais são os meios que são necessários para que as coisas melhorem, e o que está melhor, como é que poderemos eventualmente reforçar e fazer ainda melhor. Porque assim, ao otimizar os processos, é fundamental que toda a gente esteja alinhada. Porque assim, se todos tivermos uma linha comum, se houver a comunicação e se os processos estiverem otimizados, será muito mais fácil estarmos alinhados para rumo ao sucesso. Estando alinhados, é muito fundamental que queiramos fazer parte da solução. E isso tem a ver com a nossa comunicação e com a nossa capacidade de conseguir conciliar toda a equipa com uma mesma ideia, com o mesmo objetivo, para que as pessoas possam fazer parte da solução. Nós, muitas vezes, quando chegamos agora neste novo desafio que foi a Maitotec, ouvíamos muitas vezes, e vamos continuar a ouvir, felizmente, durante este processo, temos aqui um pequeno problema. Nós, inclusivamente, na brincadeira, um dos fundadores arranjou uma caixinha em que havia uma penalização por cada vez que essa frase era emitida dentro da empresa. Porque o objetivo é, ok, tudo bem, temos o reconhecimento do problema, isso é fundamental, mas a partir daí, qual é a solução e quais são os caminhos que precisamos, quais são os recursos, quais são os meios que precisamos para ultrapassar o problema? Porque o foco deve ser sempre esse, encontrar a solução e continuar a caminhar rumo ao sucesso. E para que isso, para que a equipa queira fazer parte da solução, é fundamental a motivação. Porque nós, ao estarmos motivados, o trabalho com gosto, eu sou um adepto,
porque eu acho que a força de vontade tem muito peso no atingir dos nossos objetivos. Daí aqui é um bocadinho aquilo que eu escrevi aqui, que uma equipa motivada, que trabalha com gosto, é mais efetiva, é mais produtiva e tem uma maior criação de valor para os acionistas, para a estrutura, e lá está, havendo os interesses conciliados entre a instituição e as pessoas, ao criar valor para a instituição, estamos a criar valores para nós próprios. Porque assim, as pessoas hoje em dia estão aqui, eu próprio estou aqui, mas se eu consigo criar valor para a instituição, quer continue aqui, quer vá para outro desafio, consigo criar valor para eu próprio. Aqui uma vertente um bocadinho militar, digamos assim, da equipa, mas aqui é para demonstrar o interesse e o propósito de termos uma equipa coesa. Muitas vezes podemos chegar, e esse nunca deve ser um papel de um responsável de uma equipa, temos um elemento que é mais fraco, ok, vamos esquecer este elemento, vamos contar com os que conseguem fazer e vamos. Não, isso não faz sentido absolutamente nenhum, a equipa deve ser homogénea. Não se deixa ninguém para trás, porque lá está, uma equipa será tão mais forte quanto o mais fraco dos seus elementos. Portanto, o nosso objetivo é que toda a equipa seja homogénea, toda a equipa seja coesa, toda a equipa seja forte. Para quê? Para que a instituição também, em si, ela própria seja forte. Porque é fundamental trabalhar com prazer, porque assim, se vocês forem a ver, muitas vezes uma das coisas que nos condiciona, eu falo de mim próprio, é assim, se nós acordarmos, abrimos a janela e está sol, ficamos bem dispostos. Se estiver a chover ou se tiver aquele arzinho cinzento, é um bocadinho mais desagradável. Mas é assim, se nós quando nos levantamos, tomamos o nosso pequeno almoço e nos preparamos para sair de casa, se for com a ideia de que, epá, ótimo, vou fazer aquilo que gosto, vou estar com as pessoas com que gosto de trabalhar, é diferente de, epá, a ganda seca, lá vou ter que ir para o escritório, ter que ir para o laboratório, ter que ir para o que quer que seja. De maneira que é assim, o prazer é algo que se vai construindo. O prazer neste caso, em trabalhar em equipa. Não é? Deixo-vos com uma frase de Wendell Berry, um poeta americano, que diz qualquer coisa do género, que o mundo não o devemos encarar como algo que herdámos dos nossos antepassados, mas neste caso específico a frase dele é que com o empréstimo dos nossos filhos. Eu prefiro olhar para isto como algo que vamos deixar aos nossos filhos. Isto para se perceber o quê? Se nós tivermos uma atitude construtiva, não só perante o mundo, mas perante nós, perante a nossa empresa, perante a nossa instituição onde nós estamos, conseguimos construir e acabar como eu comecei, do crescer e fazer crescer. Agradeço a vossa presença, espero ter transmitido algo que vos seja positivo ou produtivo ao longo dos próximos tempos, independentemente do vosso posicionamento, digamos assim, numa instituição, e seja ela qual for a instituição, quer académica, quer empresarial, quer qualquer outro tipo de estrutura. Sabendo que o tempo não era muito e que isto é um tema que normalmente, por exemplo, um curso básico de gestão de equipas, estamos a falar pelo menos 3 dias, o que não faria sentido. Estamos agora ao dispor para, tanto eu como os outros 2 fundadores, a qualquer questão que possa haver. Obrigadíssimo por terem vindo.